A força que você precisa não é um estoque que se guarda para usar quando quiser. Ela não é um recurso humano acumulado, nem uma reserva emocional que dura para sempre. A verdadeira força vem de Deus e é renovada dia após dia, porque cada amanhecer traz seus próprios desafios. Há dias que exigem paciência, quando tudo parece demorar mais do que deveria. Outros pedem coragem para enfrentar conversas difíceis, decisões importantes e caminhos desconhecidos. Existem momentos que pedem resistência silenciosa, quando ninguém vê a batalha que você trava por dentro. Muitas vezes você aparenta firmeza por fora, mas por dentro sente o peso do cansaço, da pressão e da incerteza. O sorriso continua, as responsabilidades seguem, mas o coração está exausto. É por isso que você não pode viver da força de ontem. A graça de ontem sustentou aquela fase. A de hoje será suficiente para este novo dia. Deus nunca quis que você caminhasse apoiado apenas na sua própria capacidade. Ele o convida a se aproximar, a descansar nele, a permitir que sua presença estabilize aquilo que está tremendo dentro de você. A palavra declara em Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que a ajuda não está distante. Ela está disponível agora, exatamente no meio do que você ainda não entende. Se você crê que Deus é a sua força hoje, declare nos comentários: Tu és o meu refúgio, Senhor. Uma das razões pelas quais você precisa da força de Deus todos os dias é para permanecer firme quando tudo tenta te abalar. Existem fases em que as emoções oscilam como ondas agitadas e as circunstâncias parecem instáveis demais para confiar. O medo começa a sussurrar, a dúvida insiste em pressionar, o desânimo tenta roubar a alegria que antes era natural. Às vezes esses ataques vêm em forma de pensamentos: nada vai mudar, você está sozinho, você não vai conseguir. Em outras ocasiões, a pressão vem de todos os lados ao mesmo tempo: problemas financeiros, conflitos familiares, incerteza sobre o futuro. Parece que o chão se move sobre seus pés. Mas Deus não o chamou para viver dominado pelo que sente. Ele o chamou para permanecer firme nele. Em Efésios 6:13, está escrito que devemos tomar toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E, depois de termos feito tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer firme significa não abandonar sua fé quando as emoções gritam. Significa continuar acreditando no que Deus disse, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. É manter sua posição na verdade, mesmo quando o medo tenta negociar sua confiança. Quando o inimigo tenta intimidar você, lembre-se da promessa em Isaías 59:19. Quando o inimigo vier como uma enchente, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Deus não observa sua batalha de longe, ele entra nela, ele se levanta por você. Se você decide permanecer firme hoje, escreva com fé: Eu permanecerei de pé no Senhor. Há também momentos em que a batalha não termina rapidamente. Você ora, confia, espera, e ainda assim o processo continua. Algumas estações da vida duram mais do que você imaginava. Certas respostas parecem demorar. Determinadas mudanças acontecem lentamente. Talvez você esteja lidando com uma preocupação de saúde, uma carga familiar silenciosa, pressões financeiras ou uma dor que quase ninguém percebe. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, existe uma luta constante para continuar acreditando. É nesses períodos prolongados que a força de Deus se torna ainda mais essencial, não apenas para vencer em um instante, mas para perseverar com dignidade. Perseverar é escolher continuar caminhando com Deus quando seria mais fácil desistir. É confiar no coração dele quando você não consegue entender o plano. Em Tiago 1 está escrito que bem-aventurado é aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida prometida pelo Senhor aos que o amam. Isso significa que sua resistência não é invisível. Deus vê cada lágrima. Ele conhece cada noite difícil.
Ele honra sua fidelidade silenciosa. Quando você sente que sua força está acabando, saiba que a mão de Deus ainda está sustentando você. Mesmo quando você acha que está segurando por um fio, na verdade, é Ele quem está segurando você. Se você está perseverando apesar do cansaço, declare nos comentários: Senhor, sustenta-me até o fim. Você também precisa da força de Deus, porque Ele não o chamou apenas para sobreviver, mas para vencer. O propósito do Senhor não é que você viva esmagado pelas circunstâncias, andando sempre com medo do próximo problema. Ele está formando em você uma fé madura, uma confiança que permanece mesmo em meio às pressões. Em Romanos 8:37, a palavra declara que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Observe, não diz que vencemos apenas quando tudo está fácil. Diz em todas estas coisas. Isso inclui os dias difíceis, as esperas demoradas, os momentos de incerteza e as batalhas silenciosas. A força de Deus não apenas impede que você seja destruído, ela o eleva acima do que tentou enterrá-lo. O que veio para te derrubar se torna testemunho da fidelidade do Senhor na sua vida. Jesus deixou claro que existe uma agenda de destruição, mas também revelou que o céu tem um plano maior. Em João 10:10, ele afirmou que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Você não foi criado para viver debaixo de opressão constante, medo contínuo ou derrota permanente. E quando a fraqueza aparecer, porque ela aparece, não a esconda com vergonha. Leve-a até Cristo. Em 2 Coríntios 12:9, está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O ponto onde você se sente insuficiente pode se tornar o lugar onde a força divina mais se manifesta. Se você crê que foi chamado para vencer em Cristo, escreva: em Jesus eu sou mais que vencedor. Ao iniciar este novo dia, permita que seu coração volte para aquilo que é verdadeiro. Deus está com você. Deus é por você. Deus está fortalecendo você agora mesmo, ainda que você não perceba totalmente. Ele está treinando suas mãos para guerrear em oração e ensinando sua mente a descansar nas promessas dele. Em Isaías 40:29-31, está escrito que ele dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem nenhum. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa não é apenas poesia, é sustento real para quem decide confiar. Você não precisa carregar o amanhã nas próprias mãos. O futuro não depende exclusivamente da sua capacidade. Entregue-o àquele que nunca falha. Deixe que essa verdade se firme dentro de você como uma âncora. O Senhor é sua força e sua defesa. Em Êxodo 15:29, lemos: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Se o Senhor é sua força, você não está desamparado. Se Ele é a sua defesa, você não está desprotegido. Se Ele é a sua salvação, você não luta sozinho. Agora, aquiete seu coração. Vamos transformar essa verdade em oração e nos aproximar ainda mais da presença dEle. Se você entrega este dia nas mãos de Deus, declare: meu amanhã pertence ao Senhor. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com humildade. Tu és fiel quando estou cansado, paciente quando demoro a compreender e bondoso mesmo quando falho. Nada do meu dia passou despercebido aos Teus olhos. Cada pensamento, cada preocupação silenciosa, cada lágrima contida, tudo foi visto por Ti. Obrigado por permanecer perto quando eu poderia ter me afastado. Obrigado por me corrigir quando comecei a me desviar e por me sustentar quando minhas forças diminuíram. Reconheço, Pai, que minha capacidade é limitada. Minha mente se enche de preocupações e meu coração pesa quando penso naquilo que não posso controlar. Mas a Tua força não se esgota. O Teu amor não oscila conforme as circunstâncias. Em Salmo 46, a Tua palavra declara que Tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso eu trago a Ti cada ansiedade. Acalma os pensamentos inquietos.
Silencia o medo que tenta crescer. Substitua a preocupação por confiança na tua bondade. Perdoa-me pelos momentos em que tentei resolver tudo sozinho. Perdoa-me quando deixei a pressão falar mais alto que as tuas promessas. Lava-me de toda a impaciência, de toda a palavra precipitada, de toda a dúvida escondida. Se esta é a sua oração hoje, escreva com fé: Senhor, eu confio em Ti. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com humildade. Tu és fiel quando estou cansado, paciente quando demoro a compreender e bondoso mesmo quando falho. Nada do meu dia passou despercebido aos Teus olhos. Cada pensamento, cada preocupação silenciosa, cada lágrima contida, tudo foi visto por Ti. Jesus, eu recebo Teu perdão e a Tua misericórdia que se renovam a cada manhã. A Tua palavra diz em 1 João 1,9 que, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu me apego a essa promessa agora. Não quero carregar culpas antigas, nem viver preso a erros passados. Eu recebo a limpeza que vem do Teu sangue e a liberdade que vem da Tua graça. Fortalece-me nas áreas onde me sinto mais fraco. Existem lutas que demoram, pesos que não desaparecem de um dia para o outro e batalhas internas que ninguém vê. Tu sabes exatamente o que estou enfrentando e conheces o nível do meu cansaço. Em 2 Coríntios 12:9 está escrito que a Tua graça é suficiente e que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso não escondo minhas limitações de Ti. Eu as coloco em Tuas mãos. Onde eu não alcanço, alcança por mim. Onde eu não consigo sustentar, sustenta-me. Que a Tua graça me carregue além do que minha força natural permitiria. Que o Teu Espírito me levante quando eu pensar em desistir. Transforma minha fraqueza em palco para a manifestação do Teu poder. Se você recebe a graça suficiente de Deus para continuar, declare: Tua graça me basta. Senhor, ajuda-me a permanecer firme quando o inimigo tentar abalar minha fé. Guarda minha mente contra mentiras, protege meu coração contra o desânimo e cerca meu lar contra toda a influência espiritual que não venha de Ti. Ensina-me a reconhecer rapidamente a tentação e a correr para a Tua presença, em vez de tentar lutar sozinho. A Tua palavra nos orienta em Efésios 6:11 a vestir toda a armadura de Deus para resistir às estratégias do mal. E novamente declara, no mesmo capítulo, que devemos permanecer firmes depois de termos feito tudo. Por isso, Pai, reveste-me com a verdade que combate a mentira, com a justiça que protege meu coração, com o evangelho da paz que guia meus passos. Levanta o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. Coloca sobre mim o capacete da salvação para guardar meus pensamentos. E entrega-me a espada do Espírito, que é a Tua palavra viva e eficaz. Que a oração seja meu fôlego diário, constante, ininterrupto. E quando a oposição parecer intensa, lembro-me da promessa em Isaías 59:19. Quando o inimigo vier como uma enchente, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Levanta esse estandarte sobre minha vida. Que toda a armadilha seja exposta e todo plano contrário seja frustrado antes de me alcançar. Se você crê que Deus luta por você, escreva: O Senhor é meu defensor. Pai, eu coloco diante de Ti a minha família e todos aqueles que fazem parte da minha vida. Cobre cada um com Tua proteção. Guarda suas mentes, fortalece seus corpos e dirige seus caminhos. Que a Tua paz governe nosso lar e que a Tua presença preencha cada ambiente com esperança, unidade e amor verdadeiro. A Tua palavra declara em Salmo 121, 7 e 8 que o Senhor nos guardará de todo o mal, que guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Sê o nosso guardião fiel, vigia sobre aquilo que nos preocupa, intervém nas situações que fogem do nosso controle. Onde houver tensão, estabelece reconciliação. Onde houver dor antiga, derrama cura. Onde houver decisões difíceis, concede sabedoria clara.
Remova palavras duras e planta diálogo cheio de graça. Restaura relacionamentos que foram enfraquecidos pelo orgulho ou pela falta de entendimento. E quanto ao futuro, Senhor, fortalece meu coração com coragem. Mesmo quando o amanhã parecer incerto, Tua presença é constante. Em Josué 1:9 está escrito: Sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que essa verdade crie raízes profundas dentro de mim. Eu não caminho sozinho. Tu vais adiante de mim e permaneces ao meu lado. Se você entrega a sua família aos cuidados do Senhor, declare: minha casa pertence a Deus. Senhor, eu te peço, substitui todo medo por fé viva. Quando a ansiedade tentar se instalar no meu peito e falar mais alto que tuas promessas, lembra-me de que o medo não me governa, o teu amor governa. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito que não nos destes espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu recebo esse espírito agora. Que o teu poder se levante na minha fraqueza, que o teu amor organize meus pensamentos, que o domínio próprio silencie a inquietação. Remove todo o peso que tenho carregado. Alguns fardos são visíveis, outros ninguém percebe. Há feridas antigas e decepções recentes, mas tu és o Deus que fortalece o cansado e consola o abatido. Em Neemias 8:10 está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que essa alegria sobrenatural se levante dentro de mim. Uma alegria que confia que tu continuas no controle, que tu permaneces bom e que tu ainda estás trabalhando, mesmo quando não vejo tudo claramente. Eu recebo a tua paz como presente. Que minha mente descanse sob teu cuidado. Obrigado por me sustentar até aqui, por me proteger do que nem percebi e por me conceder mais um dia de graça. Em nome de Jesus, eu declaro: tu és minha força, minha defesa e minha salvação. Se esta oração falou ao seu coração, escreva com fé: Amém, eu recebo essa palavra.